Bom dia, hoje é terça-feira, 10 de setembro, está no ar o Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros, bom dia você de casa, do Rio Grande do Norte, de Alagoas. Hoje nós vamos receber aqui a doutora em psicologia Alda Caroline, que vai falar sobre o Setembro Amarelo, Roberto. Pois é, e Rodrigo, um estudo do Unicef feito em 30 países, incluindo o Brasil, revelou os prejuízos do bullying para aprendizado e 1 em cada 5 jovens decidiu sair da escola após ser alvo de perseguição. A maioria dos casos acontece pelas redes sociais. Bruna demorou, mas conseguiu superar o trauma de ver a vizinha criar uma página nas redes sociais com ofensas a ela. Na época, ela era adolescente e sentiu muito os efeitos do cyberbullying. Eu fiquei muito triste na época, porque quem me avisou isso foram amigos meus muito próximos. E depois também eu fiquei meio reclusa em casa, porque é chato saber que uma pessoa que convive com você que criou uma coisa dessas. Dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância revelam que 1 em cada 3 jovens já sofreu bullying pela internet. Foram entrevistadas 170 mil pessoas com idade entre 13 e 24 anos em 30 países. O estudo do Unicef também concluiu que 1 em cada 5 jovens saiu da escola após ser vítima de cyberbullying. 70% dos casos aconteceram por meio das redes sociais. Já um levantamento feito pela OCDE com 250 mil professores de 48 países concluiu que as escolas brasileiras perdem mais tempo de aula com questões disciplinares e têm mais incidência de bullying entre os alunos do que a média internacional. É importante toda a comunidade escolar estar envolvida no processo de conhecimento, do que é o bullying, para poder efetivamente tratar o problema. Então os pais também eles fazem parte desse processo e é importante que eles estejam atentos a pequenas mudanças que a criança possa apresentar. Então excesso de tristeza, isolamento, mudou esse tipo de fator emocional na criança, já pode ser um sinal de alerta de que pode estar acontecendo uma coisa na escola com relação ao bullying. Nesta escola, em Belo Horizonte, cartazes educativos e caixas para colocar os relatos de quem foi vítima de bullying foram espalhados pelos corredores. Um jogo foi desenvolvido para os alunos refletirem sobre o tema. As pessoas saem com uma consciência maior do que elas estão fazendo, refletindo mais e ajuda no processo de amadurecimento, na análise das suas ações e do que isso causa na vida dos colegas. A iniciativa do colégio é recente, mas já apresenta resultados. Quando você acolhe a demanda do outro, o outro se sente seguro, até para se manifestar. Por quê? Como o bullying é trazer ameaça, trazer medo, insegurança, quando eu acolho o sujeito, ele tem condição de falar, eu estou sendo ameaçado, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo amedrontado. Hoje o bullying está mais em alta, está mais em ascensão e aí tem que se ter realmente muito cuidado, porque influi, como vocês viram aí na matéria, diretamente na vida, principalmente dos jovens, dos adolescentes, que às vezes querem sair da rotina de aula, querem sair da escola por estar passando por problemas como esse. E ainda tem que levar em consideração que com as mídias sociais, com a facilidade de acesso, o bullying passou a ser uma coisa muito utilizada através das redes e isso é muito complicado. É verdade. Olha, e ontem a Receita Federal abriu as consultas ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2019. No Rio Grande do Norte, mais de 24 mil contribuintes serão contemplados. O crédito bancário totaliza mais de 32 milhões de reais. E as consultas podem ser feitas pela página da Receita Federal na internet ou pelo aplicativo. O crédito desses valores será feito no dia 16. Dia 16 agora, e aí mais um dinheirinho extra para quem tem restituição a receber e já está aí nesse 4º lote, né, Roberto? É o 4º lote, exatamente. Olha, aí o reajuste de 3,8% no gás de cozinha começou a valer em Maceió. Ontem, o consumidor passou a pagar mais caro no botijão de 13 quilos. O preço passou, em média, de R$ 65 para R$ 70, podendo chegar até R$ 75. A gente até comentou aqui no programa esses dias de uma alteração aí na lei que vai tentar baixar, né? Diminuir um pouco esse valor, porque não é fácil para o trabalhador, para o pai de família, que é assalariado, pagar R$ 75 de um botijão de gás. E aí fica... algumas casas, Roberto, já voltando a cozinhar a lenha. Com lenha, né? É ruim.
Olha, e em Alagoas, o xadrez tem se tornado um recurso bem sucedido no desenvolvimento escolar e na reintegração social de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, Roberto. Um jovem de 19 anos que cumpre medida em uma das unidades de internação do Estado é vice-campeão da categoria Sub-18 de Alagoas. Semana passada ele ganhou a medalha de ouro, que valeu como classificação para a Copa do Brasil de xadrez. Olha que bacana, não é? O esporte aí Eu sempre digo que esporte e cultura vai fazer sempre bem, principalmente aos jovens, à população, que vai aprender, que vai poder ter uma vida diferenciada no futuro. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte tem um exemplo bem próximo da gente aqui de Natal, que é a cidade de Macaíba, que tem hoje 3 mil alunos fazendo xadrez. Esse projeto do xadrez na escola que acontece 3 mil lá, alunos é são muita 3 coisa. mil Na alunos, cidade de Macaíba, eu acho que a cidade de Macaíba tem 9 mil alunos na rede municipal e dos 9 mil, 3 mil fazem um projeto que se chama Xadrez na Escola. Esse projeto já dura mais de 5 anos, quer dizer, é um projeto que já vinha de outras gestões, mas assim, nesses últimos 7 anos tem acontecido todos os meses, todos os dias nas escolas, e com isso, além de ser campeã de várias modalidades de gernes aqui, tem levado muitos alunos para fora daqui, para os eventos fora, e tem alunos contando a história. Há poucos dias, inclusive, eu estava conversando com um rapaz que terminou agora há pouco engenharia, que morava lá no distrito e disse, olha, quem me fez ser o que eu sou hoje foi o xadrez na escola. Olha aí que bom exemplo. E motoristas e pedestres de Natal já estão percebendo que as principais vias da cidade estão passando por mudanças no que se refere à instalação de semáforos e pinturas de faixa. As alterações fazem parte de um projeto da Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal que pretende priorizar e proteger os pedestres. Para isso, pelo menos 7 novos semáforos com botoeiras estão sendo instalados pela cidade durante o mês de setembro. O risco é alto e faz parte da rotina do pedestre natalense. Para evitar expor as pessoas a esse tipo de situação, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal está fazendo alterações nas principais vias da cidade, com instalação de novos semáforos com botoeiras e ainda pintura de novas faixas de pedestres. Na Avenida Salgado Filho, na altura da Igreja Universal, novos semáforos já foram instalados. Os equipamentos devem começar a funcionar nesta terça-feira em caráter experimental. Além disso, a STTU também vai pintar 2 faixas de pedestres, uma logo abaixo do semáforo e outra abaixo da passarela, que será desativada em 2 meses. A faixa do semáforo agradou os usuários do transporte coletivo. Já a substituição da passarela pela faixa não foi tão bem recebida. Aí eu acho que tá errado, né? A passarela tem que deixar, porque é mais seguro passar na passarela do que embaixo, né? Não precisa de 2 não, é poucos metros, né? Eu creio que não vai ajudar não, o interessante é manter a passarela, né? Mais seguro pra gente, né? Do que a faixa de pedestre. Na semana passada, a Avenida Hermes da Fonseca, entre as ruas Joaquim Fagundes e Alberto Maranhão, recebeu um novo semáforo e uma faixa para pedestres. Além das mudanças no trânsito na Avenida Hermes da Fonseca, na altura da ABB, e aqui na Salgado Filho, próximo à Universal, a Prefeitura deve implantar ainda este mês outros 5 novos semáforos para pedestres pela cidade. De acordo com a Secretaria, as alterações obedecem às regras regulamentadas pela Lei 12.587 de 2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, na qual os pedestres estão no topo da pirâmide de prioridade, seguidos pelos ciclistas, ônibus, transportes de carga e, por fim, carros e motos particulares. Olha, precisa-se ter um estudo. Óbvio que são semáforos com botoeiras, faixas de pedestre que são feitas justamente para facilitar a vida do cidadão, do pedestre. Agora precisa-se ter um estudo de viabilidade, de onde está se colocando e principalmente da necessidade e em que ela vai atender ali realmente uma demanda existente. Porque não adianta estar se colocando aleatoriamente e aí termina, como vocês viram aí na matéria, um em cima do outro e aí fica prejudicando o trânsito também dos carros e aí tornando aí talvez um caos no trânsito. É aquela história, essa daí da Igreja Universal, na Salgado Filho, primeiro tem uma história de abrir a Auris Coelho, abrindo para a esquerda, entrando na Salgado Filho, já é complicado isso. 2 semáforos ali, com 35 metros de distância de um do outro,
É um negócio também que não se justifica. Uma faixa só resolveria o problema. Uma única faixa resolveria o problema. Por que desativar a passarela? Primeiro porque a passarela, para como aqui, infelizmente, a gente tem um problema seríssimo de maresia e o maior problema é a falta de manutenção, ela está completamente corroída, certo? E não tem condição de se recuperar. Mas maresia não, Roberto, eu acho que aí o problema é mesmo a falta de manutenção, a falta de atenção da prefeitura com os equipamentos que a gente tem. Porque uma passarela como essa, que foi feita ali com um elevador que nunca funcionou, o elevador ali nunca funcionou. Esse é um dos problemas. E fica ali, eu estou falando até a prefeitura, nem sei, porque ali porque é do Estado. É do Estado, é o DR. Apesar de ser não uma BR, Mas foi construída pelo Estado. É o DR. Certo? Eu acho que é então, DR. até me desculpar aqui, então, mas que é o DR que precisa estar vendo isso, porque é falta de manutenção não é o DENIT, mesmo. porque ali é BR-101. Pode ser que seja. Enfim, mas falta manutenção, falta funcionar lá o elevador que não funciona, a plataforma, e aí um idoso, um cadeirante, não tem como chegar, como subir. Então, precisa ser desativada sim e colocar, até porque o pedestre pode passar na faixa de segurança. O problema é você colocar 4 faixas de segurança, uma em cima da outra, atravancar o trânsito e criar uma série de problemas quando você poderia colocar uma única faixa de segurança que já resolveria o problema. Né? Exatamente. Olha, hoje em Natal acontecerá uma audiência pública relativa à prevenção ao suicídio, conhecido como Setembro Amarelo. A iniciativa é do deputado estadual Hermano Moraes. Além disso, serão debatidas políticas públicas sobre drogas no Brasil e no Rio Grande do Norte, reforçando a audiência que acontecerá amanhã, às 14 horas, no plenário Cortez Pereira, na Assembleia Legislativa. É tema também da nossa entrevista hoje ainda, aqui no último bloco do programa, que a gente também vai discutir um pouco dessa questão do Setembro Amarelo, a questão do suicídio que está muito em alta, as discussões aqui em Natal. A gente passou por uma grande discussão no primeiro semestre com a história ali da ponte Nilton Navarro, Roberto, e agora o tema volta a ser discutido devido justamente às comemorações do mês de setembro. É verdade, Rodrigo. E é um problema que precisa ser encarado de frente. A gente tem que pegar e discutir mesmo, discutir dizendo qual é a melhor solução, como é que os familiares devem acompanhar os seus parentes que têm problema de depressão, problema nessa área que a gente precisa discutir para que encontre a melhor solução para o problema. Exatamente. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, por unanimidade de votos, condenou o Estado a reparar danos morais causados a uma cidadã que recebeu o exame de HIV com o resultado errado, Roberto. O Estado, por meio do Laboratório Central, não se certificou de todos os cuidados necessários para a elaboração do exame. O governo recorreu da decisão e conseguiu reduzir o valor da indenização de 50 para 30 mil reais. É um absurdo, porque você recebeu uma notícia dessa, ainda mais sendo errada. Esses exames, principalmente um exame como esse, que mexe com o psicológico, que mexe com toda a vida de uma pessoa, tem que se ter o extremo do extremo cuidado, porque você causa um dano muito grande, Roberto. Com certeza. E no próximo bloco a gente vai conversar aqui no último bloco a gente fala com a doutora Alda Caroline, né, no último bloco, mas no próximo bloco a gente fala mais notícias aqui do Rio Grande do Norte, de Alagoas. Não sai daí, a gente volta daqui a 2 minutos. Estamos de volta com o nosso Band Entrevista, com muitas notícias e matérias aqui para você do Rio Grande do Norte, você de Alagoas, nesse encontro que a gente tem aqui todas as manhãs na tela da Band, Roberto. É verdade. E quem entra no cheque especial fica em média 16 dias com a conta no vermelho. E como essa é a modalidade de crédito mais cara do mercado, é muito comum o consumidor entrar naquela conhecida bola de neve e acabar inadimplente. Em muitos casos, a saída mais inteligente é trocar a dívida por um empréstimo pessoal, em que os juros são bem menores. Danilo precisou trocar uma peça do carro e o mecânico ofereceu um bom desconto no pagamento à vista. Para aproveitar a oferta, tirou o dinheiro do cheque especial, um erro fatal para as finanças. O salário caía, aí já debitava, né? Aí a conta ficava quitada. Só que aí eu tinha minhas contas para pagar. Aí eu utilizava do cheque especial de novo, entendeu? Aí começou a gerar essa bola de neve. Eu não sabia fazer um cálculo dos juros, aí cada mês era uma surpresa.
Em 6 meses, a dívida de R$ 1.500 pulou para R$ 4.000, equivalente para o Danilo a 2 meses de salário. Para sair do vermelho, contratou um empréstimo pessoal online. O juro caiu pela metade e, claro, também cortou gastos. Comecei a ver o que eu tenho minhas dívidas, incluí esse empréstimo, né? Aí pronto, tá tudo controlado, né? Me ajudou muito, mas também tem juros, né? Então você tem que se controlar, porque senão você acaba fazendo outra bola de neve, né? Um levantamento realizado com 179 mil brasileiros que entraram no cheque especial neste ano aponta que os correntistas ficam, em média, 16 dias no negativo. Os pesquisadores também fizeram um cálculo importante. Viram que nos casos em que a conta permanece no vermelho por mais de 13 dias, já vale a pena pegar um empréstimo pessoal para quitar o cheque especial. Na verdade, é você trocar uma dívida muito cara, um produto muito caro, que é o cheque especial, por um mais barato, que é eventualmente um crédito, um empréstimo. O estudo, realizado por um aplicativo de controle de gastos, aponta que a média de utilização do cheque especial está na casa de R$ 1.000. Como o juro é de 12,7% ao mês, se esse valor ficar durante 12 meses no negativo da conta, sem qualquer abatimento, no total o correntista pagará cerca de R$ 3.500 só de juros. Com um empréstimo pessoal, que tem taxa inferior a 6% ao mês, a prestação mensal vai ser de R$ 128. Você vai quitando aos poucos e o custo com juros será de menos de R$ 500 ao final dos 12 meses. Só não dá para esquecer de pesquisar a melhor taxa antes de fazer o empréstimo. No site do Banco Central existe um ranking atualizado de juros cobrados pelos bancos e financeiras do país. A lista está na aba Estatísticas, na seção Taxa de Juros. Aqui dá para saber quais instituições têm as melhores condições. Do mesmo jeito que produtos têm preço, uma televisão tem preço, uma geladeira tem preço, dinheiro também tem preço. Verdade, você tem que ter todo um planejamento e ver onde é que está a maior concentração da sua dívida e os juros que está correndo ali em cima. Hoje, cheque especial, cartão de crédito tem juros muito abusivos e aí realmente vale a pena você ir realmente para a ponta do lápis, Roberto, para ver se é melhor fazer um empréstimo como a matéria diz, o que é que você pode fazer ali para dentro de um planejamento reordenado. Eu acho que de todas as possibilidades que você tem de fazer captação de dinheiro para uma necessidade, a menos indicada ainda é o cheque especial. O cartão de crédito você ainda consegue, se você conseguir pagar o cartão de crédito, o juro é menor ainda do que o do cheque especial. Agora, o cheque especial não vale a pena. Teria que fazer o empréstimo mesmo, como está dizendo aí na matéria. 13 dias que você fique inadimplente usando o cheque especial já é suficiente para você pegar e fazer um empréstimo, quitar e não usar mais cheque especial. Verdade. Olha, e a Ecovia Norte, pista que liga os bairros de Benedito Bentes e Guaxuma, em Maceió, teve as obras retomadas após anos de paralisação. A Prefeitura deu uma nova previsão para a conclusão do serviço, que será em junho de 2020. A construção da via, anunciada como importante alternativa ao sobrecarregado trânsito da capital, começou ainda em 2010, com previsão de conclusão em 2 anos. A partir daí, diversos fatores atrasaram a entrega e já se vão 10 anos. 10 anos, Roberto. Você vê aí que a previsão... Era em 2 anos, né? A previsão é para o ano que vem, 2020. Começou em 2010, o público aí, se realmente se concretizar, entregar, vai ser aí uma espera. É aquilo que a gente já falou aqui, dessa burocracia que fica quando perde-se uma licitação, quando a empresa desiste, né, Roberto? Que faz uma nova licitação, aí chega uma nova empresa que depois desiste. Tem problema, às vezes, com o repasse, porque tem obras desse nível aí, que tem recurso federal e recurso municipal, às vezes recurso estadual. E aí, em função disso, vai se demorando, empurrando com a barriga. Uma obra que deveria ter ficado pronta em 2012, provavelmente vai ficar pronta só em junho de 2020. Isso é igual as nossas obras aqui da Copa do Mundo. Olha, a Marinha do Brasil emitiu novamente um alerta de ventos fortes que podem chegar a mais de 70 km por hora no litoral do Rio Grande do Norte. O comunicado vale a partir das 10 horas da manhã de hoje até a quinta-feira à noite, Roberto. Devido ao mau tempo, a Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte recomenda que embarcações de pequeno porte evitem navegar neste período e que as outras redobrem a atenção com os equipamentos de salvamento e motores. Passou agosto, que era o mês dos ventos, mas setembro está vindo, né, com esse mesmo gás. Estou achando interessante, Rodrigo, é que durante todo o mês de julho, durante todo o mês de agosto e agora, nesse mês de setembro, pelo menos nessas 2 primeiras semanas de setembro, os alertas
continuam e os ventos continuam fortes. É verdade. Olha, o governo do estado do Rio Grande do Norte anunciou que irá renovar o decreto de situação de emergência da seca. Será a 13ª vez que o decreto é reeditado. O Rio Grande do Norte está há 6 anos sob situação de emergência por causa da seca. Na última sexta-feira, o governo anunciou que vai renovar o decreto. Será a 13ª vez que o Rio Grande do Norte entra nesta condição. O decreto valerá por mais 180 dias e facilita o trâmite de processos que envolvem obras e serviços que visam minimizar os impactos causados pela escassez de chuvas. O decreto anterior, que incluía 144 municípios em situação de emergência, venceu no dia 7 de setembro. O novo decreto será publicado na edição desta quarta-feira no Diário Oficial do Estado e vai abranger 135 cidades potiguares. Esse número equivale a quase 81% dos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Para definir a abrangência do decreto, o Comitê Estadual para Ações Emergenciais de Combate aos Efeitos da Seca analisou relatórios técnicos elaborados por diversos órgãos da administração estadual que integram o colegiado, incluindo índices pluviométricos, de reserva hídrica, disponibilidade de água potável para a população e perdas na agricultura e pecuária, além dos dados do Monitor das Secas, fornecido pela Agência Nacional de Águas. Apesar das chuvas em 2018 e 2019 terem sido consideradas dentro da média normal em diversas regiões, o estado ainda sente os efeitos da seca, que se estendeu por mais de 7 anos. A disponibilidade hídrica atual é de 28,35% da capacidade total de 4,4 bilhões de metros cúbicos. De acordo com dados da CAERN, 2 municípios potiguares estão em colapso no abastecimento de água: Panamá e São Miguel, ambas cidades na região do Alto Oeste Potiguar. Já o abastecimento está em rodízio em 81 municípios. As cidades que estão fora do novo decreto estão localizadas na faixa litorânea leste. O município que está em colapso é Paraná, como vocês viram aí na matéria, e realmente é um assunto muito preocupante, porque 28%, segundo o comitê gestor, só dá para abastecer mais o nosso estado por 1 ano, se realmente continuar esse estado de seca. Nós temos aí barragens como a Armando Ribeiro Gonçalves em Açu, a barragem lá que está com volume abaixo de 1%. Nós temos também o nosso Gargalheiras em Acari também em volume praticamente morto. Então isso realmente preocupa a todo mundo, porque é um estado não de emergência que envolve aí mais de 100 municípios, 150 e poucos municípios. Dos 167 municípios, 130 estão nessa situação. O problema maior, Rodrigo, é que quando o governo decreta o estado de emergência, tem alguns municípios que teriam condição até de estar fora do estado de emergência hoje. Mas como o nível da água ainda é muito baixo, então está se colocando no estado de emergência, esperando que a partir do ano que vem, se continuar tendo um inverno como foi o desse ano, pelo menos um inverno regular, aí provavelmente ano que vem diminui, em fevereiro, quando terminar esses 6 meses, que for ser renovado o novo decreto, aí deverá diminuir de 80% para 60%, 50%. Mas, Rodrigo, o município de Pilões, no Alto Oeste Potiguar, voltou a ter água encanada após 4 anos e meio em colapso no abastecimento, consequência do período de mais de 7 anos de estiagem na região. Exatamente. Semana passada, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, concluiu o serviço de transposição feito a partir de uma adutora no município de Marcelino Vieira, e aí Pilões volta a ter sua água encanada. Pilões, assim como Paraná e São Miguel, estava em colapso permanente por falta de água, 4 anos e meio sem ter água nas torneiras, sendo abastecido por caminhão-pipa. Coisa boa, notícia boa. Notícia boa, voltar a ter água agora. Voltar a ter água encanada, que bom que a gente, mesmo com essa situação aí de emergência, pode dar notícias como essas. Pois é, e a taxa de desemprego no Brasil vem apresentando uma redução, mesmo que de forma moderada. A região Nordeste e o estado de Alagoas acompanham essas reduções depois de registrar contínuas altas. 2 setores obtiveram saldo positivo na geração de empregos: a construção civil e a agropecuária. Os investimentos em obras por parte do governo estadual foi um dos fatores que mais contribuíram para a mudança dessa realidade, Roberto. Que bom, né?
que bom que está recuperando. É pequeno É ainda. lento, né? Ainda é uma pequena Mas, assim, recuperação. Se a gente conseguir recuperar, mesmo lentamente, se conseguir recuperar a quantidade de empregos, se conseguir recuperar a economia do nosso país, já é lucro, né? Vamos esperar que realmente consiga acontecer. De grão em grão, como diz o ditado, A galinha enche o papo. E servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte, DETRAN, estão em greve desde ontem. O movimento é por tempo indeterminado. Todos os serviços do órgão foram afetados com a paralisação. Os grevistas pedem o pagamento das folhas em atraso dos aposentados e pensionistas e a revogação do decreto que tira a autonomia financeira do órgão. No primeiro dia de greve dos servidores do DETRAN, todos os serviços foram paralisados integral ou parcialmente. O movimento divide opiniões de quem veio buscar atendimento no órgão de trânsito. Não concordo não, era para ter avisado primeiro, né? Antes de ter feito a greve. É um direito deles, né? A gente tem que concordar, mesmo sendo difícil para a gente. As principais reivindicações dos servidores são o pagamento das 3 folhas em atraso dos aposentados e pensionistas, reajuste salarial para a categoria, realização de concurso público, o último foi em 2010, e a revogação do decreto 29007, que cria uma conta única na administração do Estado. Para os servidores, o decreto retira a autonomia financeira do órgão. Todo esse dinheiro de multa é arrecadado para esse fim, né, para a política de educação para o trânsito. Além dos registros de veículos, registro de condutores de veículos. Então, tudo que diz respeito ao trânsito é afetado com a perda dessa autonomia. O coordenador de comunicação do Sindicato de Servidores da Administração Indireta também explica que a greve foi o último recurso utilizado pela categoria, que busca encontrar soluções para as pautas solicitadas desde o mês de março. Nós entregamos uma pauta de reivindicação no dia 11 de março desse ano. São quase 150 dias aí tentando negociar. Nós usamos a greve sempre como último recurso, que infelizmente é a linguagem que os governos entendem. A greve do DETRAN é por tempo indeterminado. No último levantamento feito pelo sindicato, foi estimado que por dia o Estado deixa de arrecadar com a paralisação desses serviços, através do departamento, cerca de R$600 mil. O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte possui 433 servidores efetivos e 87 cargos comissionados. O órgão possui arrecadação própria. O dinheiro arrecadado com a prestação de serviços e a aplicação de multas serve para pagar a folha do pessoal, cobrir custos com a administração e para a realização de ações de educação no trânsito. Tivemos uma reunião sexta-feira, que foi com o governo, que nos chamou na própria sexta-feira para discutir, continuar a discussão sobre a pauta, e temos uma assembleia amanhã para avaliar essa reunião que tivemos com o governo. Isso não significa que a greve vai ser suspensa amanhã, né? Isso aí significa que o que foi repassado do governo para a gente foi repassado para a categoria tem que tomar conhecimento disso. A gente espera que se resolva o mais rápido possível. Lógico que são sempre reivindicações justas quando você fala a questão de salários atrasados, de concurso público, mas a gente não pode deixar a população prejudicada, né? E eu fico me questionando se for haver greve de quem está com salário atrasado, o governo deve a folha completa de dezembro do ano passado, deve 13º do ano passado, deve parte de novembro do ano passado. Você já imaginou se todos os funcionários públicos resolverem fazer greve em função dessas folhas que ficaram sem pagamento da gestão anterior? Então, assim, não estou dizendo aqui que não se justifica a reivindicação, mas se for para fazer, aí teria que ser todos. Em relação ao decreto 29007, eu, sinceramente, não vejo esse motivo para a greve. Em relação a concurso, realmente é necessário que se faça concurso público, não só no DETRAN, mas em outras áreas que também precisam. Né? É verdade. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Só são 2 minutos, não sai daí. No próximo bloco, a gente conversa com a doutora em psicologia, Alda Carolina, que vai falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Então não sai daí, a gente volta já.
Estamos de volta com o nosso Band Entrevista, recebendo aqui a doutora Alda Caroline, que é doutora em psicologia, para a gente falar de um tema muito pertinente nesse iniciozinho, que é o Setembro Amarelo. Seja muito bem-vinda aqui ao Band Entrevista. Obrigada, gente. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Doutora Alda, fala um pouco para a gente como é que a gente deve tratar essa situação. Então, eu acho que é super importante a gente primeiro fazer uma analogia à importância do Setembro Amarelo, né? De como o Setembro Amarelo vem sendo tratado hoje, não somente por um tema de alusão à prevenção ao suicídio, mas principalmente de alusão à valorização da vida, né? Que pensar a valorização da vida vai para além de pensar a prevenção do suicídio, né? A gente tende sempre a falar das duas coisas, mas é muito mais importante a gente pensar que, atrelado à prevenção ao suicídio, como é que a gente pode ser feliz todos os dias, como é que a gente pode preservar a nossa saúde e o nosso bem-estar, né, todos os dias, né? Então, é uma prevenção diária e o mês de setembro vem para dar esse estopim, né? Então, a importância do tema trata-se da gente pensar como é que diariamente a gente pode se cuidar, como é que a gente pode ter um estilo e uma qualidade de vida, né, que nos faça viver bem e viver felizes. Doutora Alda, foi muito discutido esse assunto aqui em Natal, semestre passado, iniciozinho desse ano, com a questão da ponte Nilton Navarro, e aqueceu muito, fizeram um trabalho lá com sentinelas, e se tinha uma discussão muito abrangente, a ponte é o problema, a ponte não é o problema, porque o problema é o psicológico, é o suicídio que é uma doença. Como é que a senhora viu toda essa situação? Então, o suicídio, ele é um fenômeno multivariado, ele é complexo. Então, afirmar que a ponte é um problema é uma visão extremamente reducionista, né, do fenômeno. Então, a ponte em si, ela é um instrumento, claro, senão a gente não teria, né, um meio, mas se não existe essa ponte, existiria um edifício, existiria qualquer lugar. Outros elementos para que... Agora, claro, se a gente pensar em termos de oferta de lazer e cultura da nossa cidade, outras intervenções mais resolutivas poderiam ter sido feitas na ponte. Por exemplo, tornar um espaço de lazer, cultura e arte ali naquele espaço, né? Não necessariamente um espaço que você vai colocar uma rede ou um sentinela que vai evitar o problema, porque o problema ele é anterior a isso. Não sei se vocês já ouviram falar num documentário da BBC, da Apple, que os trabalhadores chineses vão lá e tentam se jogar. O que é que a organização faz? Coloca uma tela de proteção, quando, na verdade, a tela de proteção não trata do problema anterior que fizeram com que aquelas pessoas quisessem cometer esse ato, né? Então, semelhante é a ponte. A gente tem que tratar dos elementos anteriores a essa problemática, né? Então, e os sinais são visíveis? Os sinais são visíveis. Por exemplo, culturalmente, o que é que a nossa cidade oferta de lazer, de cultura, de forma democrática, gratuita, né? Isso é um questionamento que a gente pode fazer. Por que o jovem está num índice de risco altíssimo? O que é que o jovem da nossa cidade, por exemplo, tem como oferta de cultura, lazer e arte? Doutora Alda, a gente mostrou hoje uma matéria aqui falando sobre o bullying. O bullying também leva a criança, adolescente a pensar nisso? O bullying é um tipo de violência, né? Então, o bullying enquanto violência no cenário escolar, os assédios enquanto violência nos cenários laborais, os assédios e as violências domésticas, todo tipo de violência, seja em que contexto ela for concebida, é um fator de risco, porque te leva a um momento de agressão para com você mesmo enquanto humano. Então, qualquer tipo de violência, o bullying, os assédios, de um modo geral, seja o assédio moral no trabalho, seja o assédio sexual, são elementos de risco, sim. Doutora Alda, se fala muito que a gente já ouviu muitas pessoas, fulano não tinha, ninguém nem imaginava que ele pudesse fazer isso. Quando, na verdade, isso parece não ser uma verdade, ou ser uma meia-verdade. Na verdade, é um mito, porque todas as pessoas que, né, eu tive ou um pensamento, ou um plano, até uma tentativa, e eu sinalizei. Talvez a gente não tenha tido tempo de prestar atenção nessa sinalização. Por exemplo, quando a gente pergunta assim, oi, tudo bem, bom dia, a gente responde automaticamente. Não necessariamente a gente está perguntando ao ponto de se importar se eu quero saber o problema dessa pessoa. Então, a gente já responde automático. É mais uma saudação. É mais uma saudação. E não necessariamente um cuidado que você tem com o outro de saber, como é que você está? Está tudo bem contigo? Né? Então, é mito. Nós sinalizamos, enquanto sujeitos humanos, que não estamos bem. De uma forma
que eu posso expressar verbalmente, mas de uma forma comportamental. Ou eu me isolo mais, por exemplo. A questão financeira também leva ao suicídio, assim, a questão de você estar numa desestabilidade financeira ao ponto de não conseguir reverter e ser guiado a isso? Sim, um dos elementos que a gente chama de elementos estruturais de crise, se a gente pegar a situação econômica do nosso país, a gente está num momento de situação de crise econômica, por exemplo. E aí esse momento ele pode gerar mais riscos. Em que medida? Se eu tenho mais desempregados, por exemplo. Eu tenho pessoas, os desempregados estão nos fatores, na população de risco, né? Então, o desemprego é um fator de risco, sim. A crise financeira é um fator de risco, sim. Isso é uma polaridade. Uma outra polaridade, por exemplo, é o que é que eu tenho que fazer também para me manter no meu emprego? O tanto que eu tenho as pressões que eu sofro naquele trabalho, né? Então, estar sem ele, estar com ele, seja em qual polaridade for, pode ser um fator de risco. E em relação a essas pessoas que têm essa disponibilidade, como é que a família deve lidar? Quando eu percebo uma vulnerabilidade, a família tem que imediatamente pedir ajuda a um profissional, né? Em que eu tenho uma rede de profissionais, e eu tenho que ter rede de apoio. Eu, enquanto pessoa de risco, porque qualquer um de nós, eu, você, podemos estar nesse rol de risco, porque não é uma questão apenas biológica, não é uma questão apenas de personalidade, né? Eu posso ter um contexto que possa vir a favorecer o desenvolvimento desse risco, dessa prática a esse ato, né? Então, informar a família procurar a ajuda de um profissional especializado, né, de profissionais de saúde especializado, a rede de apoio que vai desde a família, dos amigos, né, a todos os locais que você frequenta, então, desde uma estrutura da sua comunidade religiosa, espiritual, das pessoas que você tem em seus momentos de lazer, são pessoas, né, a gente precisa retomar os nossos laços sociais, que ultimamente têm sido tão perdidos pela virtualidade. É verdade. E, doutora, me fala, o Setembro Amarelo, quais as principais ações e a importância desse mês estar focado nisso? Então, esse é um mês, o setembro é um mês, se a gente pensar, é um mês das flores, é um mês da alegria, né? Então é um mês que a gente diz assim, vamos dar outra estação está vindo, é um pouco nisso, né? Então, o Setembro Amarelo, ele fala sobre esse modo como a gente precisa pensar os nossos meios de vida atualmente. Então, assim, o que é que da contemporaneidade vem trazendo enquanto meio de vida que não cabe mais, que tem deixado a gente, muitas vezes até de ser humano, né? De deixar de fazer coisas que nos tornem felizes, de deixar Então, o Setembro Amarelo, ele vem para isso, para valorizar esse formato de vida que vem se esquecendo, que vem sendo esquecida, né? E tem uma questão estrutural muito maior dentro desse fenômeno, como é que eu estou me relacionando com o mundo hoje, como é que esse mundo se apresenta hoje para mim. Então, quando a gente fala dos laços sociais, dessa retomada dos nossos laços sociais e afetivos, é a gente retomar um pouco como eram as nossas relações anteriormente, né? Que a gente parava, a gente conversava, a gente se encontrava, e isso tem sido perdido. Então, o Setembro Amarelo, ele vem para dar uma analogia de valorização à vida, de prevenção ao suicídio, e para dizer também assim, enquanto humano, o que a gente tem deixado de fazer? Enquanto humano, o que a gente pode reconstruir? O que a gente pode ressignificar? Que, então, é uma reconstrução, eu diria, não só de vida, mas de valores de vida para esse mundo que a gente precisa repensar. Muito bom. A gente queria saber, por exemplo, existe hoje o CVV, que não é mais local, o CVV passou a ser um órgão nacional, tem um número de um telefone fixo. O CVV, como é que pode ajudar dentro do Setembro Amarelo? Não, dentro de todo o ano, da temática do suicídio. Pois é, o CVV é uma instituição que já vem trabalhando com isso há tempos, né? Então, eu vejo que o trabalho do CVV é sempre um trabalho muito árduo, porque são todos voluntários, né? Então, diz de uma dedicação de um tempo, mas eu penso que é um espaço democrático, onde todos podem estar ali acessando. É um espaço que deveria ser mais divulgado, né? Inclusive porque tem um trabalho de voluntariado que poucas pessoas conhecem, o trabalho do CVV. Então, eu penso que o trabalho do CVV hoje... Explicar para quem está em casa o que é o CVV, né? Que é o Centro de Valorização à Vida, né? Que você liga lá no
88, e aí você pode conversar, e não necessariamente somente aquelas pessoas que estão com ideação suicida ou com pensamento suicida. Não, eu não estou me sentindo bem, mas eu não estou com uma pessoa para conversar ali naquele momento, eu posso ligar lá para o CVV e ter uma pessoa para conversar. Mas o questionamento maior que eu faço, e digo da importância do CVV, é por que no cenário atual a gente precisa ter isso, se a gente tinha antes outras redes de apoio que a gente conseguia fazer isso? Então, o cenário da solidão está muito forte na nossa sociedade hoje. Doutora Alda Carolina, queria muito agradecer essa entrevista hoje aqui no Band Entrevista e deixar aqui o espaço aberto para quando a gente tiver temas importantes como esse. Ok, eu que agradeço e espero ter contribuído com a temática de vocês. Com certeza. A gente agradece e chama você para estar aqui amanhã, a partir das 7 da manhã, com mais um Band Entrevista. Bom dia e até lá. Até amanhã às 7 horas.